Poucas coisas parecem mais exclusivamente japonesas que as castas dos samurais. Mas a verdade é que nada impedia que a honra fosse concedida a estrangeiros. Até hoje, é incomum ver pessoas de pele negra andando pelo Japão. No século XVI, menos ainda. Quase 500 anos atrás, um homem alto e africano chegou à Terra do Sol Nascente. Ele se tornaria o primeiro estrangeiro a alcançar o status de guerreiro samurai. Sua trajetória virou tema de 2 filmes ainda em desenvolvimento em Hollywood. Conhecido como Yasuke, o homem era um guerreiro que alcançou o posto de samurai sob o domínio de Oda Nobunaga, um poderoso senhor feudal japonês do século XVI que ficou conhecido como o primeiro dos 3 unificadores do Japão. O invejável e desejável título de samurai no Japão tradicional significava uma honraria para poucos japoneses dentro do Bushi. Normalmente, o título era atribuído por hereditariedade e laços sanguíneos. Por mais que sua própria história não contemple tanto esse personagem, sua importância histórica foi grande durante o final do século XVI. O primeiro samurai estrangeiro da história do Japão foi fiel até o final da vida de seu mestre, e talvez isso tenha lhe custado caro. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Yasuke nasceu em algum momento entre 1555 e 1566, e é provável que tenha sido um Makua, povo originário de Moçambique. Mas há historiadores que acreditam que ele era da Angola ou da Etiópia. Seu nome também é um mistério. As teorias são várias. Durante as grandes navegações, as expedições marítimas realizadas pelos países do Mediterrâneo, especificamente da Península Ibérica, o Japão recebeu visitantes portugueses. Em sua maioria, missionários jesuítas e mercadores chegaram durante o período Sengoku, no ano de 1549. Eles levaram o cristianismo, produtos e tecnologias produzidas no continente europeu. Já no ano de 1579, uma comitiva de missionários portugueses chegaram ao Japão. Junto com a tripulação havia um homem de pele preta, até então desconhecido para os japoneses. Durante o período Sengoku, muitos daimyos tinham um bom relacionamento com os europeus, especialmente por causa do comércio de materiais bélicos. Entre esses senhores feudais, ou senhores da guerra, um especial tinha um grande apreço pela cultura europeia. Ninguém menos que o grande herói japonês Oda Nobunaga. Sua relação com os europeus era tão positiva que ele ajudou os jesuítas a construírem uma igreja católica em Kyoto. Porém, ao ver o homem de tez mais escura, pediu uma audiência com ele para os visitantes portugueses. Naquela ocasião, o homem, tão escravizado, já tinha alguma noção de japonês e conseguiu ter um diálogo com o grande daimyo na medida do possível. Isso agradou e muito Oda Nobunaga. Na verdade, existem poucos registros históricos sobre a origem de Yasuke. Afinal, ele foi levado cativo de seu país natal e fora forçado a viver sob a condição de escravo. Apesar da falta de informações sobre Yasuke, como já dito, acredita-se que ele tenha nascido entre 1555 e 1566 em Moçambique. Porém, alguns historiadores apontam que seu país de origem fosse Angola e Etiópia. De qualquer forma, a suposição sobre o nome Yasuke leva a crer que, de fato, ele fosse moçambicano. Yasuke seria a versão japonesa de seu nome original, Makua. De acordo com a história, Yasuke era um homem mais alto do que o padrão dos japoneses daquela época. Além disso, sua força e condições físicas eram equivalentes a de 10 homens, e isso impressionou ainda mais Nobunaga. Porém, o que deixou o Lorde mais impressionado foi a cor da pele do Makua.
Incrédulo e admirado, Nobunaga nunca tinha visto alguém com essa cor. Coisa comum naquela época, pois o Japão sempre foi hegemônico e por muito tempo fechado ao Ocidente. Essa mesma impressão acontecia com ruivos, loiros e pessoas de olhos claros também. Muitos japoneses passaram a vida sem ter visto pessoas com características diferentes das suas. A partir desse encontro, o impensável aconteceu. Em pouco tempo, esse misterioso homem passou a fazer parte da guarda pessoal de Oda Nobunaga. Após servir como guarda pessoal do grande daimyo, Yasuki foi nomeado samurai no ano de 1581 e foi alocado no castelo de Azuki. A jornada no moçambicano em terras nipônicas não deixa de impressionar. Após ser nomeado samurai, Oda Nobunaga convidou Yasuki para sua mesa de jantar. O samurai ser convidado para a mesa de jantar de um daimyo era uma ocasião realmente rara, até mesmo para os samurais japoneses. E as honrarias não pararam por aí. Yasuki também foi escolhido para ser o portador da espada de Oda Nobunaga. É realmente difícil explicar o que significava, durante o período Sengoku, ser o portador da espada do próprio daimyo. Não existia maior honraria para um bushi do que carregar a espada de seu mestre. Não há registros históricos de outros samurais que tenham conseguido tamanha honraria de um senhor feudal tão importante como Oda Nobunaga. Apesar da possibilidade de uma carreira militar promissora, uma traição que marcou a história japonesa destruiu esse futuro. Akechi Mitsuhide, general do daimyo Nobunaga, planejou e realizou um golpe contra seu mestre enquanto ele estava hospedado em um hotel em Kyoto. Consta na história que Yasuki lutou feroz e lealmente defendendo o castelo de seu mestre das forças traidoras e inimigas. Ao perceber que Mitsuhide venceria a batalha, Oda Nobunaga realizou o seppuku e manteve sua honra como samurai. Após a morte de seu mestre, Yasuki voltou para o castelo para servir o filho de seu falecido senhor. Porém, o filho de Nobunaga também cometeu o seppuku ao ser derrotado por Mitsuhide. Yasuki lutou novamente bravamente até o último momento. Ao perceber que a batalha estava perdida, ofereceu sua katana ao vencedor como de costume. Porém, como Yasuki não era japonês, sua vida foi poupada. Mitsuhide o desprezou por não ter visto o valor nele e o tratou como um animal. Depois da queda da família de seus senhores, ele desapareceu da história japonesa. Desde então, pouco se sabe do destino e da sorte do samurai Yasuki. Além disso, alguns historiadores acreditam que ele tenha voltado para os jesuítas, que se alegraram ao ver seu antigo escravo com vida, mas não existem evidências concretas. Embora seu destino e os últimos anos de sua vida permaneçam desconhecidos, Yasuki viveu na imaginação de muitos japoneses. Quase 500 anos depois, sua trajetória incomum para a época continua a admirar e inspirar as pessoas. Mas, e você? Já conhecia a incrível história do primeiro samurai estrangeiro?